As origens históricas do direito brasileiro, elas se encontram, na minha leitura, particularmente em duas referências, que são o direito romano e o direito português. O direito romano como a raiz principal de uma tradição jurídica ocidental. A principal seria uma tradição de direito romano-germânico. Enquanto que o direito português, por uma herança que nós tivemos de uma colonização que nos trouxe, para além de vários elementos de ordem cultural, sociológica e social, inclusive, também o próprio direito. No caso do Brasil, nós fomos formados, em primeiro lugar, colonizados pelos portugueses. E os portugueses eram uma parte naquela altura periférica da civilização europeia. E, portanto, nós somos herdeiros dessa longa tradição que remonta ao direito romano, que remonta, sobretudo, às sociedades medievais, às universidades medievais, por intermédio dos próprios portugueses. Enquanto a gente é colônia, eles mandam, a gente obedece. Simples assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando você tem a independência do Brasil, uma das primeiras normas baixadas pelo Dom Pedro é que a legislação portuguesa só será invalidada na medida em que legislações brasileiras forem sendo colocadas no lugar. A rigor, enquanto você não está fazendo leis nacionais, digamos assim, está a legislação portuguesa lá. E é interessante, porque ela está, mas não está, porque muita coisa cai em desuso. Do ponto de vista formal, considerando que só há direito brasileiro em sentido próprio a partir da independência, nós vamos ter exatamente em 7 de setembro, com a proclamação da independência, no ano de 1822, o início, o marco zero da produção de uma juridicidade estatal, formal, em nome de uma nova entidade política, o Estado brasileiro. Nós vivemos todo o nosso período colonial sem faculdades. Os jesuítas tiveram colégios importantes, mas eles sempre foram proibidos de fornecer os graus universitários, como se chamava. Então, qualquer brasileiro, clérigo ou leigo, que precisasse de um grau universitário de estudos superiores, era obrigado a ir a Coimbra. No século XIX, ainda quando nós éramos Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, foi apresentado a Dom João VI, pelo ouvidor-geral da comarca de Pernambuco, Bernardino Shoa, um pedido de fundação de universidade em Pernambuco. Com a independência do Brasil, a questão da educação da juventude esteve presente na Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823. Ao final, esta proposta ela acabou sendo modificada e a Comissão de Instrução Pública da Assembleia Constituinte e Legislativa findou por oferecer uma proposta de criação de universidades, no plural, no Brasil. Então, uma em São Paulo e outra em Olinda. Nos primeiros anos, nas primeiras décadas de ensino, não havia algumas disciplinas que depois se tornaram comuns. Uma delas era o próprio direito romano. Os nossos juristas da independência achavam que era perfeitamente possível eu estudar direito já dentro de um modelo moderno de cultura, de doutrina e de disciplina jurídica. Então, não havia direito romano. Não havia também, naquela altura, direito administrativo. Havia uma só disciplina que englobava o que nós chamamos de direito administrativo e, por consequência, direito financeiro e direito tributário, que era direito público. Abrangia a Constituição do Império e o restante da legislação de direito público. E o fato desses cursos serem os mesmos, só que em cidades diferentes, possibilitava também um trânsito de estudantes e de professores. Então, nós poderíamos citar alguns exemplos, como o do futuro barão do Rio Branco, que iniciou o seu curso em São Paulo e o concluiu no Recife. O caso de Castro Alves, que saiu do Recife e depois foi para São Paulo, não concluiu o curso, faleceu antes. Rui Barbosa, que concluiu o curso em São Paulo, embora o tenha começado no Recife.
As leis são aqueles atos imperativos aprovados pela autoridade pública legítima de uma determinada sociedade ou, se quisermos, de um determinado estado. Então, a lei formal no Brasil é a lei aprovada pelo parlamento, votada pelo parlamento, depois sancionada pelo Poder Executivo. Isso é uma lei no sentido formal. À medida que as sociedades vão, ao longo do tempo, se complexificando na sua estrutura, novos campos de ação social vão surgindo, novas tecnologias vão surgindo, etc., etc., o próprio direito vai se complexificando, vai se subdividindo em diferentes áreas para poder tratar de áreas que são específicas, e ainda que tenham relação com outros campos da vida jurídica, por exemplo, a Constituição, que é hoje, digamos assim, o referencial fundamental da legislação infraconstitucional, eles atuam de maneira específica. Se essas relações elas se desenvolvem, né, dentro da normalidade, com respeito à legalidade, com uma relação em harmonia, não vai ter problema algum, né? E aí o direito civil ele vai ser suficiente para dar conta dessas relações. Quando acontece algum conflito, algum desentendimento, aí surge a necessidade de atuação do direito processual civil, porque a Constituição diz que ninguém será privado dos seus bens nem da sua liberdade sem o devido processo legal. Em 2016, entrou em vigor o atual Código de Processo Civil. Houve uma grande democracia na condução do processo legislativo, houve uma permeabilidade das casas legislativas, principalmente da Câmara dos Deputados, as propostas que vinham da comunidade jurídica, que vinham da sociedade, os grupos de interesse, né, legitimamente representados, também fizeram valer as suas pretensões. Então, acho que esse é um aspecto, é um código democrático. Um outro aspecto que eu acho que é importante ressaltar é o código assumir, né, o princípio do contraditório de uma forma forte. Ele não só assegura uma igualdade das partes na participação do processo, mas impõe também ao juiz o dever de dar uma resposta devidamente fundamentada, né? Uma fundamentação congruente com aquilo que foi objeto do debate. O direito penal surge juntamente com a formação da sociedade, uma vez que o contrato social de Hobbes estabelece que para que nós possamos viver em sociedade de forma mínima, onde todos tenham direitos e respeitem obrigações, há necessidade de um emaranhado de regras que estabeleçam estes direitos e estas obrigações. Nós passamos por 8 códigos penais, a bem da verdade, um deles não chegou a vigorar, mas foi aprovado, e nós temos percebido que a tipificação de crimes, que o estabelecimento de determinadas condutas a serem criminalizadas, leva em consideração os anseios da sociedade naquele momento. A título de curiosidade, em todos eles há a tipificação do homicídio, ao passo que, em alguns, outros crimes deixaram de ser criminalizados e novos crimes passaram a ser criminalizados. E outros que desde lá do começo são previstos pela nossa legislação penal, vêm passando por um processo de transformação e muitas vezes por um processo de evolução. Uma legislação aqui no Brasil que gerou um debate muito polêmico na época em que ela ganhou a força que ganhou, que foi a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? Então, se a gente para pensar na história do nosso direito brasileiro, um momento fundante é justamente um debate que você tem no período do Estado Novo, né, sobre a oportunidade de você ter uma justiça do trabalho e, mais do que isso, a oportunidade de você ter efetivamente, digamos, uma legislação trabalhista tão protetiva como a que a gente passou a ter na época, com a Consolidação das Leis Trabalhistas,
gerou uma grande, digamos, um grande ponto de virada na nossa tendência aqui no Brasil a ter um direito que é um pouco mais protetivo de sujeitos, digamos, fragilizados, vulnerabilizados, dependendo da terminologia que cada um preferir. Então, por exemplo, na década de 90 vem essa proteção por direito do consumidor, né, ou das relações de consumo. Mas ela vem por quê? Ela vem porque você teve uma abertura para, digamos, um sistema autônomo de direito ali, um microsistema, poderíamos dizer, hoje já não tão micro, né, na época, do direito do trabalho. Então, você emancipa o direito civil, o direito do trabalho do direito privado, digamos, dominante à época, que era o direito civil e o direito comercial, e passa a ter um campo próprio. A Constituição Federal é o núcleo de todo o nosso ordenamento jurídico, do nosso Estado democrático de direito e da nossa sociedade. Consequentemente, todas as legislações devem observar a Constituição Federal. E com muito mais rigor, o Código Penal e o Código de Processo Penal também devem observá-la, porque os efeitos penais também levarão à restrição da liberdade individual das pessoas. Então, já que em determinadas circunstâncias há necessidade dessa restrição individual, se faça seguindo o rigor constitucional. O Brasil começa a primeira Constituição, que é a Imperial de 1824, naquele momento nós estávamos consolidando o Estado Nacional. Então, princípios como independência nacional, não intervenção, autodeterminação dos povos, é que eram ali o alicerce dessa primeira Constituição. Então, nós vamos ter 1824, uma Constituição Imperial, que estabelece o regime monárquico, que vai vigorar até a proclamação da República, em 1889. Em 1891, nós temos a segunda Constituição, a primeira republicana, estabelecendo a nova ordem jurídico-política. Quando você chega na Constituição republicana, na primeira Constituição republicana, afirma-se veementemente que analfabetos não podem votar. Isso também é um corte econômico, porque a maioria esmagadora das pessoas não sabe ler e escrever. O corte educacional no Brasil é um corte econômico. Nós teremos uma Constituinte que produzirá uma nova Constituição, a segunda republicana, a terceira da história do país. Essa Constituição, embora produzida por uma Assembleia Constituinte, com uma razoável margem de participação popular, não obstante um modelo corporativista bastante comum à época, vai ter uma vigência muito curta. Em 1937, com o alto golpe dado por Vargas, instituindo o Estado Novo, nós teremos uma nova Constituição, né? A Constituição que é chamada de polaca, porque foi bastante espelhada numa Constituição autoritária adotada na Polônia. Novamente, teremos em 45 uma nova ordem constitucional estabelecida como uma resposta à redemocratização do país pós-Estado Novo, pós-Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, nós teremos em 1964 a interrupção dessa ordem constitucional com o golpe militar e, finalmente, em 1967, uma Constituição outorgada pelos militares. A partir da ditadura civil-militar, nós temos uma Constituição que ela é bombardeada pelos atos institucionais. Eles partem da ideia, então, que o poder constituinte originário estava nas mãos de quem estava no poder naquele momento. Então, ele poderia fazer lei mais importante que a Constituição. Então, você tem uma Constituição que, na verdade, está, vamos fazer uma imagem, encolhidinha, subordinada aos desejos de quem está no poder naquele momento, na ditadura civil-militar. Quando você tem a reforma de 69, nada mais é do que você pegar toda essa subordinação e tentar colocar como se fosse uma legislação, fazer uma Constituição efetivamente, né? E depois disso nós temos a Constituição de 88, que tem muitos acertos. A Constituição de 1988 representa um marco absolutamente inovador na história constitucional do país, por várias razões. A primeira delas é exatamente ela ter emergido de uma intensa mobilização popular pela redemocratização do país.
Nós tivemos, desde meados dos anos 80, em especial, uma campanha intensa de ocupação das ruas, de mobilização de discussões que até então eram interditadas sobre diversos aspectos da vida nacional. A Constituição de 88, aqui a tem, ela é um marco jurídico da transição democrática, é um marco jurídico da institucionalização de direitos humanos no nosso Brasil. Há um direito pré-88 e pós-88 no que se refere a direitos humanos. É uma Constituição que reinventa o marco normativo afeta direitos. A partir da Carta de 88, o Brasil passa a ratificar os principais tratados de direitos humanos. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O Brasil, em 92, ratifica os pactos de direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais das Nações Unidas, tratados que eram de 66. Portanto, há inovações e o fortalecimento da proteção de direitos humanos. E, ademais, o Brasil passa a adotar uma vasta normatividade, como a Lei que combate a tortura, que é de 97, a Lei que combate o racismo, que é de 89, o Estatuto da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência, da Inclusão Social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha. Então, toda essa vasta produção normativa vem no pós-80. Lembra ainda que a nossa Constituição é a primeira que, já no seu artigo 1º, estabelece a dignidade humana como fundamento do Estado democrático, como seu alicerce. É uma Constituição com espinha dorsal muito boa. Ela tem uma divisão de poderes muito clara, ela tem uma enunciação de direitos individuais excelente. Nós ainda precisaríamos dar garantias a uma parte desses direitos, mas a enunciação é extremamente importante. E temos o equilíbrio de poderes, que é fundamental, com todos os poderes tendo o seu papel. Não há um poder na Constituição menor do que o outro. Poderes são realmente harmônicos e independentes na Constituição. Nós temos uma ordem constitucional que projeta uma ampla expectativa de participação popular nos destinos do país, inclusive introduzindo elementos novos, plebiscito, referendo, possibilidade de apresentação de projetos de lei de iniciativa popular, ou seja, mecanismos que contrapõem complementarmente, estabelecem, na verdade, um complemento à ideia da representação política. O rearranjo do poder familiar a partir da Constituição de 88 ele é muito interessante, porque nós mulheres nos tornamos seres humanos, seres de pleno direito que não éramos até então, né? Nos davam licença para sermos sujeitos de direito, mais ou menos, né? E aí nós nos tornamos plenamente sujeitas de direito, e eu acho que o fato de ser a Constituição ser uma defensora intransigente dos direitos humanos e da democracia. Coube a Constituição de 1988 restabelecê-los e estabelecer novos direitos que passaram a ser importantes naquele período. Não à toa, o artigo 5º da nossa Constituição Federal é tido como exemplo para outras constituições, uma vez que são elencados uma série de direitos e garantias que países tidos como mais evoluídos do que nós não os prevêem. Isso representa diversos efeitos em termos de legislação penal e de legislação processual penal, uma vez que são respeitadas as garantias individuais de cada uma das pessoas, são respeitadas as garantias individuais dos acusados, e todo crime, toda conduta que venha a ser criminalizada, ela não pode conflitar com as garantias estabelecidas na nossa Constituição Federal.
proferia muitas palavras racistas, né? Muitas frases racistas, né? Direcionadas a mim, mas também direcionada a toda a população negra no país, né? Uma vez que ela desumanizava, né? Ela diminuía as pessoas negras pelo fato de serem negras, né? Desumanizando essas pessoas. Recentemente ela foi condenada em primeira instância e na lei do racismo, né? O que nos encheu de alegria na época, porque é muito comum que casos de racismo no Brasil sejam lidos, interpretados como injúria racial. Eu, enquanto uma pessoa negra, como sujeito de direitos nessa sociedade, e ser reconhecido humanamente, né? Uma vez que o meu sofrimento aí foi reconhecido pela lei, né? E acreditado como um crime de racismo. Eu posso dizer que sou pai graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que aconteceu em 2011 e deu às famílias LGBTI a possibilidade de serem família, de se constituírem como família, como todas as outras famílias brasileiras sempre puderam ser. E eu gostaria de ter podido entrar com o processo de adoção antes de 2011. E gostaria que todos os direitos que a minha família hoje em dia usufrui possam vir não de decisões judiciais, mas possam vir de um país que entende que eu sou parte dele e me respeita também nas leis. Só foi criada depois de muita luta por justiça. Foram 19 anos e 6 meses. Né? Nós tínhamos que mudar a legislação brasileira porque era necessário que o Brasil fizesse isso, porque eles já tinham tratados internacionais se comprometendo a trabalhar a questão da violência contra a mulher no país e praticamente nada tinha sido feito. Então, o Brasil fez um consórcio de outros, organizou um consórcio de outros, trabalhar as legislações internacionais que o Brasil já tinha assinado, as que existiam no país, e criaram uma lei que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, né? E foi batizada por meu nome porque a OEA solicitou uma homenagem simbólica à ONU, né, e a OEA também, né, elas consideram essa lei uma das 3 mais importantes do mundo no enfrentamento da violência contra a mulher. Nós temos que pensar o direito no Brasil para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Esse direito tem que atender, né, ao propósito que a Constituição nos colocou, que é de construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, pacífica, que não discrimina, igualitária, democrática. São esses valores. O caminho que nós vamos construir esses valores, eles se fazem por meio do ordenamento jurídico. Do ponto de vista formal, o Brasil tem, em várias áreas, as melhores leis que já se produziu. Nós temos, muito antes do boom de preocupação ambiental, nós temos uma legislação ambiental que é uma das melhores do país.
Nós temos uma legislação antirracista que, do ponto de vista formal também, é bastante razoável para o combate ao racismo. Nós temos leis de proteção à mulher, nós temos uma série de dispositivos consagrados em leis de ordem bastante progressista e formalmente adequados para a resolução de parte dos nossos problemas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um déficit de efetivação. Não é? Há um intervalo entre o que a lei elaborada projeta como expectativa a se realizar contrafactualmente, portanto, contra uma realidade factual que se afasta da lei, e o que de fato acontece. Leis, nós temos muitas, nem sabemos quantas, na verdade. Nem sabemos quantas leis ao dia nós descumprimos. Uma educação para a cidadania e para o cumprimento efetivo da lei, tendo em conta a alteridade, a relação com o outro, e isso parece me faltar bastante aqui no Brasil. O problema, portanto, não é na minha leitura de ordem legislativa, mas, sobretudo, educacional. Eu me lembro que o meu primeiro filho tinha 8 anos de idade, um dia ele chegou aqui, ele fez qualquer coisa que eu briguei com ele, ele falou que ele tinha direitos e mostrou o Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas regrinhas que ele tinha aprendido na escola. Isso é uma coisa muito boa. Você incutir desde cedo nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, não só que existem regras, obviamente eles sabem que existem, porque eles são socializados nessas regras, rege a lida social, mas que existem direitos que eles podem recorrer a eles, se defender eventualmente de qualquer tipo de situação. Então eu acho que talvez fosse uma coisa interessante, mas considerando a desigualdade, a enorme necessidade das pessoas garantirem a sua sobrevivência cotidiana, etc., é difícil pensar que no curto prazo a sociedade brasileira como um todo terá plena consciência dos seus direitos para exercer de maneira plena a cidadania. Falta muito para que a sociedade conheça os seus direitos e as suas obrigações, porque quando nós falamos sobre direitos, nós pensamos numa via de mão dupla. Direitos e obrigações. E mais do que isso, eu acho que há uma carência quanto ao conhecimento da própria Constituição Federal, do próprio teor da Constituição Federal, que estabelece todos os nossos direitos. Então, talvez seja necessário ainda o aprofundamento do exercício da cidadania através do conhecimento desses direitos e, como um efeito secundário, que a população conheça a razão que leva alguém a criminalizar determinada conduta e os meandros, as formalidades e tudo que é necessário para que alguém seja julgado criminalmente. Então, o nosso desafio é retomar esse compromisso de inclusão da sociedade na esfera política para que os controles sociais possam minimizar esse descompasso e possam estabelecer, de fato, as bases para a democracia. Em nenhum lugar do mundo a democracia funciona apenas porque leis boas existem. É preciso que haja uma cultura de participação efetiva da cidadania no cotidiano da vida política. E essa participação cidadã se dá fundamentalmente através do direito.